Salve, salve! Nós vamos falar aqui agora sobre um filósofo muito interessante, um cara chamado Hobbes, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu um livro chamado, mais famoso dele, O Leviatã. Então, em primeiro lugar, o que é o Leviatã? O Leviatã é um monstro mítico, que existe na Bíblia, né? Então, no livro de Jó, ou Jô, não sei como é que acho que é Jó. Então, um ser marinho gigantesco, com cabeça enorme, tentáculos. Hobbes compara o Estado com letra maiúscula, essa instituição gigantesca, enorme, com o Leviatã. Ele fala assim, esse ser, né, monstruoso chamado Estado, que é uma coisa gigantesca, que nos controla, né? Então ele chama de Leviatã. Só que aí o Hobbes fala o seguinte, antes de existir o Estado, os homens viviam no estado de natureza, uma condição de natureza. O que é isso? Né? Não existia leis, não existia regras. Os homens eram livres para fazer o que quisessem. Então, Hobbes diz que no estado de natureza é a guerra de todos contra todos. Frase do Hobbes. O homem é lobo do próprio homem. Olha que interessante. Ele fala que, como não tem regras, como não tem limites, como não tem leis, eu vou satisfazer os meus desejos, as minhas vontades de qualquer forma. O problema é isso. Se eu posso satisfazer meus desejos, minhas vontades a qualquer custo, o outro também pode. E vai ser como um conflito, porque eu quero uma coisa, o outro quer a mesma coisa que eu. Choque. Eu quero algo que é do outro. Esse outro não quer me dar esse algo. Choque, violência, guerra de todos contra todos. Hobbes fala, como que os homens saem dessa condição chamada estado de natureza? Como que os homens saem? Eles criam o Leviatã, o Estado, né? O Estado vai criar leis, vai colocar limites aos homens, falar, olha, o que você pode, o que você não pode fazer. Você pode, você não pode aquilo, né? Então, Hobbes fala isso, a criação do Estado, e aí ele fala, no momento de absolutismo, né, a figura do rei, né? Ele existe para isso, para trazer ordem, para trazer limites, né? Para que os homens consigam conviver em sociedade uns com os outros, eles precisam abrir mão dessa liberdade de poder fazer o que quiser. Eles precisam abrir mão desse poder de realizar os seus desejos a todo custo. Olha que interessante. Cria-se o Leviatã. Olha que interessante o pensamento hobbesiano, como ele vai ao encontro da psicanálise, né? Claro, de novo, o Hobbes é antes do Freud. Freud, fundador, criador da psicanálise. Mas olha como que tem relação o pensamento hobbesiano com a psicanálise. Bom, vamos lá. A psicanálise trabalha com um conceito chamado id. Id é uma instância psíquica. Nós temos 3 instâncias psíquicas, né? Que aí eu não vou aprofundar nisso agora, que eu quero fazer uma relação da filosofia com isso. Eu tenho o id, o ego e o superego. Beleza? O que é o id? O id é os nossos desejos. Nós somos cheios de desejos. Se fôssemos só o id, nós iríamos satisfazer nossos desejos a todo custo. Eu quero tudo. Vamos pensar a criança. É muito legal pensar a criança. A criança, inicialmente, ela não tem esse conceito de certo ou errado. Ela quer o brinquedinho dela, ela vai lá, ela tem uma criança brincando, ela vai lá e toma daquela criança, não é assim? Ela quer algo que a outra quiser, ela vai lá e toma. Ela está comendo, né? Divide com seu irmãozinho, com o coleguinha. Não, é meu, pronto. Você tem que falar, é feio isso, tem que dividir, né? Aquela coisa. Então, a criança é um ser que ele quer satisfazer os seus desejos, as suas vontades a todo custo. Ou seja, ali a criança está no estado de natureza. Nós, naturalmente, assim, não é uma questão de conceito de bom ou mal, apesar do Hobbes falar que o homem é mau por natureza, que ele é lobo do próprio homem. Na psicanálise, o conceito não é falar que a criança é má por natureza, mas a criança é um ser que quer satisfazer os seus desejos a todo custo. Isso é o id, tá? O que é o superego? O superego é aquela força que vai virar e falar assim, não, você não pode fazer isso. Vai reprimir, vai controlar. E o ego fica no meio. O id quer fazer tudo, o ego quer reprimir tudo, ou o superego quer reprimir tudo, e o ego, um ego equilibrado, saudável, é quando você consegue se equilibrar.
vou satisfazer parte das coisas que eu quero, os meus desejos, mas eu sei que tem coisas que eu não posso fazer. Eu queria trabalhar com essa ideia, assim, do superego. O superego é uma instância reguladora. Para Freud, na psicanálise, essa instância, para Freud, ele diz que vem do pai. O pai é o que vai colocar as regras. A mãe está ali e ela quer fazer tudo para a criança, desfazer aquela coisa toda. O pai vai falar assim, opa, chega, né? Para, agora chega. Algum momento o pai... Aí é claro que esse conceito, Lacan vem e fala que é figura paterna, figura materna, mas só para entender o pensamento de Freud. O pai tem que chegar e falar assim, não, peraí, menino aqui, ó, ele quer dormir na cama, né, mãe? A criança está dormindo na cama com o pai, mãe. Chega uma hora o pai fala, não, chegou, já deu, já cresceu, tem que ir pro berço. Amanhã... Não. Ou seja, o pai chega e fala com a criança, você não pode dormir com a gente. Não é? O Freud fala até assim, que a criança deseja a mãe, o pai, não, você não pode. É o pai que começa a criar esse distanciamento da mãe da criança e que isso é saudável, tá? Isso é saudável. Então, poderíamos entender que enquanto Hobbes fala do Leviatã, do Estado que coloca regras, leis, que diz que nós não podemos fazer tudo, no estado de natureza eu posso fazer tudo. Mas em sociedade, com o Leviatã, com o Estado, eu não posso fazer tudo. Tem leis. Existem coisas que eu posso fazer. Existe uma certa liberdade, mas tem coisas que eu não posso fazer. A psicanálise é isso. Eu tenho o id, que quer satisfazer todos os desejos. E tem o superego, que fala assim, não pode. Né? Então, seria o id, o estado de natureza hobbesiano, quando nós estamos entregues aos nossos apetites e paixões. O superego é a criação do Leviatã hobbesiano, né? Aquela força que vai colocar limites aos nossos desejos, não é? E somos assim. Nós aprendemos que para vivermos em sociedade, nós temos que abrir mão de nosso desejo. Você não pode fazer tudo o que você quer. Uma pessoa te irrita, sua vontade de virar a mão na cara dela, dar um murro. Não é assim. Você não resolve as coisas dessa forma. Alguém te ensinou isso. Freud vai dizer que é o pai. Lacan fala, é figura paterna, não precisa ser necessariamente o pai, mas só para entender. Alguém chega e você não pode fazer isso, não é? Você não pode bater no seu irmão, você não pode pegar o brinquedo do coleguinha, você tem que aprender a dividir. Então, alguém vai te dar um direcionamento de determinados valores para que você não satisfaça todos os seus desejos, todas as suas vontades, o tempo todo, né? O estado de natureza é o id, o estado de natureza hobbesiano é o id, na psicanálise. E o Leviatã, que é aquele ser poderoso que cria leis, controla tudo, na psicanálise seria o superego. É aquela instância que nos limita, que coloca limites, né? E repetindo, para Freud, quem que dá esses limites para a criança? Quem começa a criar a lei, a norma, o que você pode ou não fazer, é a figura do pai, né? Freud fala pai, Lacan vai falar figura paterna, mas é só para entender isso. Então tá aí a associação do pensamento hobbesiano com a psicanálise e com nossas instâncias internas, o id e o superego.